Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um culto do nosso ministério, Ministério Verbo Vivo, nosso culto online. E eu quero convidar você essa noite para poder adorarmos juntos. Aproveita aí para compartilhar esse link do culto, chame seus amigos, as pessoas que você sabe que estão em casa, para poder participar junto conosco. Que ferramenta poderosa nós temos para poder abençoar tanta gente. Lugares onde a gente não poderia alcançar, esse culto tem alcançado. E você pode ser esse instrumento para abençoar os seus amigos e pessoas que você sabe e tanto precisam de uma palavra como eu e você. Bom, nós vamos começar com uma breve oração. Quero convidar você para poder, aí onde você está, na sua casa, no lugar onde você está assistindo, seja pela TV ou pelo celular, para orarmos juntos. Senhor, nós te pedimos nessa noite que a tua vida ela possa fluir através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada. Em todo tempo esse culto, teu Espírito possa conduzir todas as coisas e também a nossa vida. Que o nosso Espírito esteja receptivo, sensível à tua voz, para que tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós, seja, Pai, encontre o lugar aonde o Senhor seja o primeiro e a primazia da nossa vida. Nós oramos, ó Pai, para que haja liberação de cura. Nós oramos para que haja restauração, para que o poder da Tua Palavra, o poder transformador e gerador de vida, ele possa ser liberado e, como diz a Tua Palavra, não voltar vazia, antes produzir em nós aquilo que o Senhor quer através da Tua Palavra. Oramos assim, confiando que o Teu amor e a Tua graça que nos alcançou pode alcançar muito mais pessoas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que seja um culto abençoado para mim, para você e para tantas pessoas que vão estar nos assistindo. Valeu! Que perto está teu nome é Emmanuel. Tu és Deus que perto está teu nome é Emmanuel.
Glória a Deus, galera, que momento abençoado e como é maravilhoso podermos adorar o Senhor. Você que está aí na sua casa, em algum lugar assistindo, nós vamos continuar esse momento de adoração, como sempre dizemos, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Poder contribuir com aquilo que o Senhor tem para fazer é um privilégio enorme para nós. Então eu quero convidar você vai ver aqui embaixo na tela, vão passar os números das contas do Ministério Verbo Vivo e também no canto da tela vai ter o QR Code, você pode abrir a câmera do seu celular e você pode direcionar e fazer a sua contribuição. A Bíblia fala que cada um contribua segundo propôs no seu coração. E eu creio que o Senhor, como diz também a mesma palavra, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Faça isso com o coração livre, com alegria e vamos continuar adorando o Senhor também com as nossas ofertas. Nós vamos então passar agora, enquanto você provavelmente está fazendo a sua contribuição ou direcionando a câmera para o QR Code, nós vamos ter um momento poderoso da Palavra de Deus e na medida que nós recebemos a Palavra, eu quero que você, junto comigo, possa abrir o teu espírito para receber a Palavra, porque a Palavra fala em 1 João 5,7, que há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Então a Palavra é Jesus. Na medida que recebemos a Palavra, nós não recebemos algo, recebemos alguém. E esse alguém é quem transforma a nossa vida. Que você possa ser tocado, transformado e ministrado por essa palavra que vai ser liberada. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, se você ainda não fez isso, compartilhe esse link com mais alguém para que muito mais pessoas sejam abençoados junto comigo e com você. Deus abençoe. Glórias a Ti, ó Pai. Louvado seja o Seu nome. Que dia maravilhoso para estar na presença do Senhor, amém? Com o nosso coração cheio da presença, cheio da graça e cheio de gratidão, amém? Nós vamos hoje dar continuidade ao louvor, à adoração a Deus através da palavra do Senhor. Nós vamos hoje meditar numa palavra, eu gosto bastante dela, e sempre me edifica pensar nessa pessoa, nessa mulher. E eu creio que a igreja também vai ser muito edificada, porque é a palavra do Senhor que está sendo ministrada, não é? A palavra é semente, e sementes de vida, sementes que vêm para nos edificar, palavra que vem para encher a nossa alma e o nosso espírito de alimento, para que a gente possa vencer o dia mau, para que a gente possa vencer o mundo, para que a gente possa vencer todas as coisas na força dele. Amém? Estamos aqui nos alimentando da palavra de Deus. Amém? Mesmo assentados, eu gostaria de orar com os irmãos para iniciarmos o nosso momento de estudo da palavra. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, damos a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória devida ao Teu nome. Nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, sabemos que ela vem com um propósito e ela não voltará para Ti vazia, antes fará o que ela precisa fazer dentro do nosso coração, da nossa mente, transformando, fazendo com que a nossa vontade seja rendida a Ti, com que a nossa vida seja totalmente rendida a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor está no meio de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é que nos ensina todas as coisas. E eu te peço que o Senhor vá muito além das palavras que forem ditas, que o Senhor ministre no coração de cada um, trazendo ao Pai a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco todo o tempo, que nos ensina em todo momento, tem um propósito divino para cada um de nós, e nós, na Tua força e na Tua dependência, venceremos em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados, eu gostaria de falar sobre João, capítulo 4, começar do início lá do versículo 1. O título dessa mensagem é Ela ouviu e deixou o cântaro. Então vamos falar da mulher samaritana. É uma história com certeza bastante conhecida de todos, mas a palavra é como uma pedra, né? Uma pedra, quando ela é lapidada
e todas as suas facetas têm um lado diferente do outro. Mas cada vez que você olha para essa pedra, em cada momento ela tem uma faceta diferente e se apresenta com um brilho diferente, com uma forma diferente. Assim é a palavra de Deus. Ainda que a gente já conheça, quando a gente ouve de novo, é uma oportunidade nova para o Espírito Santo nos ensinar, para o Espírito Santo nos revelar novamente algo novo. A palavra se faz nova todos os dias. Amém? Então, acompanhe comigo, por favor. João 4:1 começa dizendo assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João o Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, em uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Nós vamos continuar o texto, mas eu vou parando e vou falando sobre ele para a gente analisar e avaliar as palavras que o Senhor tem nos ensinado aqui. No verso 4, ele diz assim: era necessário atravessar a província de Samaria. Alguns falam Samaria, eu gosto de falar de Samaria, a gente está falando do mesmo lugar. Amém? Agora, a minha pergunta foi, será que realmente era necessário atravessar a província de Samaria? Porque é certo que os judeus não gostavam, na verdade, eles odiavam os samaritanos. Eles não tinham relacionamentos com os samaritanos e jamais colocavam os seus pés em Samaria. Então, para atravessar da Judeia para a Galileia, que era o caminho que Jesus estava fazendo, eles tinham normalmente uma trilha e eles atravessavam o Rio Jordão, indo por uma margem oriental e não passavam por Samaria. Eles não queriam nem pôr os pés naquele lugar. Alguns sugerem que houve muitas chuvas e que o Rio Jordão transbordou e por isso ele não conseguiu atravessar por aquele caminho. Eu já penso que há algo providencial nessa situação de Jesus ter que passar por Samaria, porque em Samaria ia acontecer uma história surpreendente, maravilhosa, reveladora e libertadora para aquele povo. Então, era necessário ele passar? Sim. Mas não, penso eu, por causa do transbordamento do Rio Jordão e que não se achou trilha, mas ele precisava passar por lá. Então, a primeira coisa que eu quero, toda história sempre tem um princípio, amém? Como se fosse uma moral de uma história. Quando a gente é criança e a gente vai na escola, sempre tem um livro e no final tem moral da história. Várias morais ou vários princípios são aplicados aqui. O primeiro é tudo o que Jesus faz tem um motivo correto e um propósito eterno. Eu vou repetir. Tudo o que Jesus faz tem um motivo correto e um propósito eterno. Não esqueça disso. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Tem algo que o Senhor está querendo mostrar para você. Até as tribulações, até as lutas, até as batalhas têm um propósito eterno. Fique atento no que o Senhor está querendo te ensinar, no que Ele está querendo nos ensinar, no meio da batalha, do deserto. Amém? Então, este é o primeiro aspecto dessa história. Vamos continuar lendo o texto. Então, deixa a sua Bíblia aberta, se você conseguir ler, ou, por favor, vão colocando na tela. A continuação desse texto, verso 6, diz assim: Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por ora
por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Vamos parar de novo aqui, vamos pensar novamente sobre isso. Primeiro, Jesus para e senta justamente perto de um poço. Daí vocês vão entender que não precisava exatamente sentar perto de um poço, ainda que ele sentou perto do poço para pedir água. Mas já dando um spoiler, no fim vocês vão ver que nem a mulher samaritana que ele pediu água, nem deu água para ele beber. Então ele sentou-se providencialmente também junto ao poço. Aí aparece uma mulher na hora sexta. A hora sexta provavelmente era próxima ao meio-dia. Meio-dia a gente sabe que é a hora que o sol está tinindo bem em cima da sua cabeça. E essa mulher sai justamente neste horário para ir até o poço de Jacó para buscar água e encontra Jesus sentado próximo ao poço, que lhe dirige a palavra e lhe diz: dá-me água, dá-me de beber. Agora vamos conhecer um pouquinho do contexto para a gente perceber qual o problema de um homem com sede pedir água, uma vez que ele estava perto do poço e aparece uma mulher com um cântaro. Qual o problema? O problema é grande, porque a gente está pensando numa outra realidade, num outro momento da história. No contexto que nós estamos vendo aqui, um homem no Oriente Médio jamais falaria com uma mulher em público. Isso já é ruim. Agora pior fica, porque o homem do Oriente Médio jamais falaria com uma mulher em público, nem que ela fosse sua irmã, sua mãe ou sua esposa. Aí eu fiquei imaginando, né? A gente gosta de imaginar, a mente foi feita para imaginar, vamos imaginar coisas também interessantes. Estou eu lá, há quase 2000 anos atrás, caminhando pelas ruas do Oriente Médio, e de repente eu encontro o meu marido saindo da sinagoga, né? Porque ele estaria orando na sinagoga, né? Com os outros homens, e ele passa por mim, e ele não me dirige a palavra. Fala, sério? Ia ser ruim lá em casa depois. Como assim? Passa do meu lado e não me dirige a palavra? Eu sou a esposa dele. E ele nem fala: oi, querida, tudo bem? Para onde você está indo? Eu vou com você. Pega na minha mão e vai comigo. Seria maravilhoso. Então, se hoje você está vivendo uma história diferente, onde seu marido te encontra, fala contigo, publicamente te abraça, te pega na mão e te leva para tomar sorvete, a gente já está no lucro. Amém? Lá não, eles simplesmente passavam e nem olhavam, nem dirigiam a palavra, nem que fosse a sua esposa. Pensa, cadê meu Davi? Pensa meu Davi passando por mim e não olhando na minha cara. Davi, Davi, Davi. Então, era um costume da época. Os homens não se dirigiam a uma mulher para falar com ela em público. Aí a gente já começa a perceber que está estranha essa história de Jesus se dirigir a uma mulher para pedir água. Como assim? E agora continua. Por quê? Porque elas eram inferiores na visão deles. Segundo lugar, os judeus não falavam com os samaritanos. Primeiro, porque eles se odiavam, não tinham contato algum, um judeu como Jesus, e essa mulher samaritana. E essa rixa entre esses judeus e os samaritanos vem desde os tempos de Oséias, que foi o último rei de Israel. Olha só, por volta de 722 antes de Cristo. Quanto tempo havia no coração desses povos, Israel, o judeu e os samaritanos, esse ódio sendo acumulado, alimentado. Então não se falava com um samaritano, de jeito nenhum. Agora,
Em terceiro lugar, um homem respeitável como Jesus, por muitos não era reconhecido como o Salvador, mas muitos o reconheciam como mestre, né? Então, ele era um homem respeitável. Um mestre jamais falaria com uma mulher, ainda mais a mulher em questão, que era uma mulher samaritana e de má reputação. Ela era socialmente rejeitada. Vamos ver isso mais para frente. No natural, essa mulher não tinha valor algum, mas Jesus a enxergou além do natural e além das regras sociais daquele momento. Então, agora a gente aprende um segundo princípio, ou uma segunda moral nessa história. Jesus nos vê de uma forma diferente do que as pessoas nos veem, e até mesmo de como a gente, às vezes, se enxerga. Porque muitas vezes a gente deixa que as pessoas ditem o nosso valor, que as pessoas definam a nossa identidade, quem eu sou. Na verdade, só tem um que pode decidir e falar e dizer quem você é, quem a palavra de Deus diz que você é, o que a palavra de Deus diz que você pode fazer nele. Ele é que estabelece a minha identidade de quem sou eu. Não são as pessoas. E nem sou eu mesmo, porque a gente pode ter muitos enganos no nosso coração. Pode ter muitas mentiras em nosso coração. Dizendo que não temos valor, que não somos o que a sociedade diz que temos que ser. E aí nossa estima cai e a gente começa a achar que não temos valor nenhum. Mas é o Senhor que determina o nosso valor. Amém? Não esqueça disso. Em todo momento, quando tiver mentiras, enganos no seu coração, ou pessoas falando a teu respeito, cuidado, fique atento, ouça, através da palavra de Deus, aprenda o que Deus fala a teu respeito, tem muito mais valor. Amém? Vamos continuar com o texto. Verso 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Ui, interessante isso aqui também, eu não consigo parar aí direto, porque eu penso assim, porque justamente nesse momento os discípulos saíram para comprar alimentos. Eu penso que isso também é providencial. Jesus ele não precisava de uma equipe indignada com a atitude que ele teria com essa mulher, de conversar com uma mulher samaritana e rejeitada pela sociedade, porque ela era uma pecadora. Ele não precisava de discípulos olhando para ele e se questionando. Tanto é que, mais à frente, a gente vai chegar lá no verso 27, diz que os discípulos, quando chegaram, eles ficaram admirados de ver Jesus, o mestre, conversando com uma mulher samaritana e pecadora, mas não disseram palavra, ficaram quietinho. Sabe aquela coisa? Um fala e quem tem juízo cala a boca e obedece? Eu acho que eles viram assim, se o mestre está falando com uma mulher samaritana pecadora, é melhor a gente ficar quieto, porque eu não estou entendendo, mas deve ter alguma coisa aí escondida. Às vezes é assim. Talvez a gente não entenda exatamente como o Senhor está agindo na nossa vida. E a gente fica se questionando, perguntando por quê. Deixa Deus. No tempo certo, a gente vai saber de todas as coisas. No tempo certo, a gente vai entender por que tantas coisas acontecem. Talvez lá na frente, uma vez eu estava conversando até com o Betão sobre isso. Eu falei assim, ele ministrou um dia e deu o exemplo dele, né? E eu falei assim, olha, há alguns anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, tinham questões que aconteceram na minha vida que eu não entendia. Hoje, depois de tanto tempo, eu até entendo, eu até compreendo o que Deus estava fazendo e por que era necessário. Na verdade, livramentos. Eu falei assim, eu preciso viver mais 120 anos para agora entender o que está acontecendo comigo hoje, porque eu ainda algumas coisas eu não entendo. Mas a palavra diz, o que eu faço agora, tu não sabes, compreendê-lo-ás depois. Então tem algumas coisas que ainda que você não entenda, descansa no Senhor. Ele sabe exatamente como Ele está agindo na sua vida. Há momentos de deserto, há momentos de tristeza, há momentos que a gente para, há momentos que a gente não entende. Mas deixa Deus ser Deus.
Ele está conduzindo todas as coisas. Ele nunca deixou de ter o controle das coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Não esqueça disso. Oi? Aqui. Verso 12. A mulher samaritana pergunta: és tu porventura? Desculpa, eu pulei. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Enfim, essa mulher sabia exatamente como as pessoas a consideravam e da tradição de discriminação que ela sofria. Ela sabia quem ela era, a posição dela, e ela sabia que aquele homem era um judeu. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Percebe? Ela estava até agora considerando Jesus como um forasteiro judeu, passando pelas terras de Samaria e pedindo água para ela. Agora ela já está, assim, chamando-o de Senhor. Senhor, mais respeitosamente. E a conversa começa a ficar diferente, falando aí de água viva. É uma conversa diferente do que ela estava falando. Ela estava falando de algo natural e ela começa a perceber que ele começa a falar de uma coisa diferente, meio espiritual, meio místico talvez para ela, que ela está tentando entender, mas pelo menos ela estava, no mínimo, curiosa e continuou ouvindo. E ela pergunta: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma conversa totalmente espiritual, né? Água viva, vida eterna. Uma conversa assim para uma mulher samaritana e pecadora. É porque Jesus conhecia e via além do que talvez a sociedade na época conseguia enxergar. Ele via quem era aquela mulher, o potencial que ela tinha. Não porque era mulher, mas simplesmente porque ele conhecia o coração. Deus conhece o nosso coração, amém? Sabemos que o nosso coração é corrupto, terrivelmente corrupto, mas Deus também conhece. E Deus tem propósito, como eu disse, propósito eterno sobre a nossa vida. E isso é mais forte do que tudo que a gente possa estar vivendo nesse momento. Deus conhece, Deus sabe como Ele pode, através da palavra dEle, transformar toda uma situação, uma história. Foi assim com a gente. Um dia, Deus me encontrou e Deus transformou a minha vida e transformou a minha história. Eu estava indo direto para o inferno. E Ele me deu uma passagem direta para o céu, para viver eternamente ao lado dEle, uma mudança de história, uma mudança eterna. Isso aconteceu comigo e aconteceu com você. Amém? Deus sabe que a palavra dEle é poderosa. Nós precisamos também ter essa convicção. A palavra dEle é poderosa para fazer infinitamente mais. E são palavras de vida que transformam. Então, Ele não estava simplesmente contando uma história e falando de algo místico, mas falando de uma realidade espiritual. Ela não estava sendo destratada, desconsiderada, ridicularizada. Não. Ela ouvia atentamente. Verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água,
a curiosidade foi tão grande que não só foi uma coisa de curiosidade agora, mas agora ela tem interesse em saber, eu quero, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede. Ela começa a entender que alguma coisa está diferente. Porque como uma água que eu bebo, nunca mais eu vou ter sede. Ela começou a perceber que era uma conversa que estava além do natural. Dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la. Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. E ela disse, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Eu penso que começa a haver aí uma adoração, uma verdadeira adoração, no sentido de que ela começa a reconhecer quem ela era e quem era Jesus. De um simples forasteiro judeu, passa a chamá-lo de Senhor, respeitosamente, e agora já o reconhece como um profeta. E essa mulher, como eu disse, ainda que Jesus tivesse trazido ao conhecimento, falando, eu sei quem você já teve 5, 1, 2, 3, 4, 5. E agora esse com quem você está, então é o 6º, nem teu marido é. Mas percebe que nessa conversa de Jesus, como eu disse, ele não foi desrespeitoso, ele não estava julgando ela, não estava humilhando ela, não estava ofendendo ela. Ele estava simplesmente trazendo a verdade, porque é necessário, para o arrependimento, que a pessoa reconheça quem ela é. E nesse ponto, ela começou a reconhecer 2 coisas, porque essa declaração demonstra isso. Primeiro, devemos reconhecer a nossa condição de pecadora. Ela percebeu, ela não retrucou, ela não se justificou, dizendo, peraí, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu já passei na minha vida. Eu estou com este 6º homem, que nem meu marido é, talvez fosse marido de outra, não sei, né? Eu estou com este 6º, mas você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que eu já passei na vida, o quanto eu já sofri. Ela não ficou se justificando. Ela entendeu, sabia que era verdade aquilo que Jesus estava falando, porque não veio para acusar, e sim a verdade vem para te libertar. E ela reconheceu, primeiro, a sua condição de pecadora. Eu sei que nada sou. E em segundo, ela reconhece quem é Jesus. Eu sei que o Senhor é tudo. Eu sou nada, o Senhor é tudo. Eu sou nada, o Senhor é tudo. É um dia, uma decisão que eu precisei tomar. Reconhecer que eu era pecadora, estava indo para o inferno, e que eu sou nada, e que Ele é o meu tudo. Amém? No dia que nós reconhecemos isso tem que ser sempre uma constante na nossa vida. Eu não sou nada sem Ele, porque Ele é o meu tudo. Eu não consigo fazer nada sem Ele, porque é Ele que faz através de mim. Amém? Para essa mulher chegar a esse entendimento e reconhecer quem de fato era Jesus, como a gente vai continuar lendo a história, ela precisou fazer algo muito importante. Ela precisou ouvir. Foi uma conversa ao pé do poço de Jacó. Olha que interessante. Era só uma conversa. E ela começou a ouvir. Deu ouvidos àquele que lhe falava. Deixa eu aproveitar agora algo que tem me incomodado bastante nesses tempos de pandemia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas crianças nós temos aqui no culto hoje? As crianças, por favor, levante as suas mãos. Muitas. 1, 2, 3. Muito obrigado. Pais e mães ou responsáveis, se vocês permitiriam que seus filhos viessem aqui na frente, só para conversar com eles um pouquinho, eles só vão ficar aqui, venham com a máscara, venha fazendo distanciamento social. Então, pode vir aqui na frente. Sei que vai ter um movimento agora, mas as crianças fazem parte do culto. Pequenas ovelhinhas. Podem ficar aqui na frente. Já está querendo subir.
Podem ficar aqui na minha frente. Ótimo, perfeito. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Todo muito obediente. Muito obrigado. Vocês que estão aqui em cima, pode ficar, vocês ficam aqui, que daí eu consigo olhar no rostinho de vocês, ok? Muito obrigada de vocês virem. Pode vir, eu só vou conversar com vocês, e daí fica mais fácil de a gente se olhar, tá bom? Como é importante a gente ouvir. Como é importante esse momento. Parece que a gente está falando de um monte de conversa de gente grande, mas eu tenho certeza que muitas coisas o Espírito Santo está ministrando no coração de cada um de vocês. Há muitas vozes no mundo, não é? E nenhuma sem sentido ou significado. Amém? Nossas crianças estão ouvindo nesse tempo muitas vozes. E cabe a nós direcionar para que vozes elas estão ouvindo. Porque se ouvir pode nos libertar, como nós vamos ver que essa mulher samaritana aconteceu, ouvir também pode nos aprisionar, nos lançar um laço nos nossos pés e nos destruir. Então, as nossas crianças, eu creio que quem já voltou aqui a ter aulas? Quem já voltou para a escola? Muito bem. 1, 2, alguém mais vai voltar para a escola semana que vem? Aí. Olha só, quantas crianças estão voltando na escola? E quando vocês voltarem para a escola... Deixa eu segurar o púlpito. Quando vocês voltarem para a escola, vocês vão aprender muitas coisas novas, mas vai ser muito legal. E olha só, o que é novo hoje, até o final do ano, já ficou velho. Vocês já aprenderam tudo. E toda vez também que vocês aprenderem um conteúdo novo, uma matéria nova, depois vai ter prova. Não é? Não é uma coisa muito legal para se ter, mas é necessário, porque a prova só prova que você conhece ou está aprendendo aquilo que os seus professores ensinaram na sala de aula. Não é? Às vezes a gente aprova e vai bem. Às vezes a gente reprova e vai bem mal. Eu já reprovei. Alguém aqui já reprovou de ano? Só eu? Ai, que bom, obrigada. Eu não estou só, você também. Eu já reprovei. Você também? Todo mundo um dia já reprovou. Eu reprovei no 3º colegial. Para vocês é o 3º ensino médio. Quando eu achei que estava saindo, com o pé já fora da escola, eu fui reprovada. Tive que fazer tudo de novo. Tive que ouvir tudo outra vez. É ruim, não é? Ter que fazer tudo de novo, mas é necessário. Aprendi muito mais, né? Então, a gente vai aprender na escola muitas coisas. Vai ter prova. E se a gente estudar direitinho, a gente vai passar pela prova e ser aprovado. Agora, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Vocês vão passar por uma prova também na vida. E o que vocês estão ouvindo aqui dentro, nesse lugar que a gente pode chamar de Belém, de Casa do Pão, onde vocês recebem alimento, conhecimento, começando por ouvir. Primeiro passo. Por exemplo, pense comigo. Se vocês têm uma montanha muito alta para vocês subirem, e ela é gigante, e tem uma escada que leva até essa montanha, como a gente vai chegar lá em cima? Vai ser um passo de cada vez. Assim é na vida. Cada passo que a gente dá, a gente vai vencendo, a gente vai chegando até o cume da montanha. Então, na vida, vocês vão ter provas. E o que vocês estão ouvindo, como essa mulher samaritana ouviu, vai servir para vocês passarem na prova da vida. E os seus pais, os seus familiares, a sua família, vai estar orando para que vocês entendam isso. Então, eu sei que todo longo caminho começa com um passo. Então, eu vou pedir, devagarinho, de 2 em 2, de 3 em 3, vocês subam aqui em cima, vai subir todo mundo, mas bem devagarzinho. Vão ficando aqui na frente, pode ficar de frente para a igreja. Vem um pouquinho só mais para trás, só para eles conseguirem subir. Cuidado com o seu cardaço que está aberto. Quem sabe fazer nozinho em cardaço? Lacinho. Quem pode ajudar ela para ela não tropeçar? Subam todos aqui em cima. Muito obrigada. Agora, estou tão mais feliz. Olha só.
tudo que vocês estão fazendo aqui é ouvir uma palavra. Essa palavra é conhecimento para vocês. Mas não é só umas historinhas que vocês estão ouvindo, como, por exemplo, a história da mulher samaritana que nós estamos contando hoje. Cada história tem princípio. E nós declaramos que esses princípios vão estar no seu coração, no seu coração, no seu coração, no seu coração, no coração de cada um de nós. Porque esses princípios e esse conhecimento vai fazer com que vocês passem pela prova da vida e sejam aprovados. Como essa mulher samaritana, que a gente está contando a história dela, ela parou para ouvir. Então, pais, permitam que seus filhos ouçam a palavra de Deus. Isso vai ser conteúdo, princípios para fortalecê-los e eles aprenderem, que vai ter muitas coisinhas que vão acontecer, mas vocês vão passar por todas elas e vão vencer todas elas na força do Senhor. Amém? Então, vou aproveitar que as crianças estão aqui em cima, quero que a igreja se levante, vamos orar por eles, porque esse é um tempo bastante delicado para as nossas crianças, que estão envolvidas com tantas coisas, e estão deixando, às vezes, de ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que nós possamos ser instrumentos sempre de sermos mensageiros do Evangelho para essas crianças. Pais, se possível, traga seus filhos, ainda que seja para ficar sentadinho do seu lado, eles vão estar ouvindo, como essa mulher samaritana ouviu, e se salvou, se libertou de mentiras e de enganos. Ainda que eles talvez não entendam tudo, mas uma parte fica. Porque palavras são sementes. Sementes que caem no coração de vocês e vão dar muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por eles. Igreja, estenda sua mão. Aqui vocês vão ver o seu pai, sua mãe, seu responsável. Mas mais do que isso, aqui nós temos família de Deus. Amém? Que vão olhar para vocês, que vão cuidar de vocês. E quando vocês precisarem de qualquer coisa, vocês têm uma grande família. Amém? Então vamos abençoar as suas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que cada pequeno aqui, Senhor, é muito precioso aos teus olhos. Eu declaro que cada um deles, Senhor, tem a palavra no seu coração, como uma pequena semente que vai caindo e vai dando frutos para que eles cresçam e sejam, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, homens e mulheres que vão continuar ministrando essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que cada um tem um coração sensível, tem temor no coração para ouvir e aprender todas as coisas que o Senhor tem derramado neste tempo sobre as suas vidas. Tudo começa com o primeiro passo, de ouvir. Ouvir e ouvir. Senhor, que eles ouçam a Tua palavra, que eles ouçam a Tua mensagem, que eles sejam tocados por Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de cada um deles, e eu sei que cada um deles produzirá muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Ó. Oi. Agora, vocês podem descer devagarzinho de 2 em 2, de 3 em 3. Podem voltar para continuar ouvindo. Nós sabemos que a C e DC é antes de Cristo e depois de Cristo, mas neste tempo, muito obrigada, vocês me deixaram muito mais calmos agora. Estava tão nervosa, agora com vocês fiquei tranquila. Obrigado, crianças. Antes de Cristo, depois de Cristo. Agora é antes de Covid e depois de Covid. Vocês, crianças, continuem me ouvindo. São aqueles que vão testemunhar o que a palavra de Deus fez, o que esse Deus poderoso está fazendo nesse tempo. Eu falo, metade da minha vida eu já vivi, não vou viver mais 100 anos. Alguns falam assim, você vai morrer. Eu digo, eu vou viver intensamente.
Porque eu não vou estar mais limitada por um corpo, por uma mente. Eu vou estar andando nas ruas de ouro com o Senhor eternamente e estou pronta para ir. Glória a Deus. Não sei quanto tempo, mas eu sei que não vai ser mais muito. Metade, como eu disse, da minha vida eu já vivi. Mas essas crianças, vocês crianças, vão estar aqui para testemunhar que num tempo onde a Covid veio e pegou o mundo inteiro, tinha um Deus muito mais poderoso do que esse vírus, que está guardando a vida de vocês, a vida da sua família, em nome de Jesus Cristo, e vamos sair muito mais fortalecidos disso tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, somente repetindo, se possível, traga seus filhos, façam com que eles ouçam, com que eles aprendam, com que eles estejam atentos àquilo que está sendo ministrado, e não importa quem está aqui na frente. Palavras são sementes. É um corinho bem antigo. Palavras de Deus, é claro que eu não vou cantar, palavras de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Alguns lembram. Né, tia Márcia? Amém, vamos continuar. Verso 20... Continuando, a mulher continua dizendo: os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o monte onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus. Percebe como é um... Sempre quando você pergunta, ele responde. Esse é um Deus presente. Pergunte, ele vai responder. Tem dúvida? Ele tira. Tem aflição? Ele te acalma. Tem falta de paz? Ele te dá. É assim. Deus é assim. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiravam que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, olha que interessante, ela ouviu, entendeu, recebeu a palavra da verdade no seu coração quando disse: eu sou esse Messias esperado, eu que falo contigo. E aí, o que essa mulher fez depois que ouviu? Percebe como é importante ouvir? Ouvir nos liberta. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com eles. Essa mulher, ela foi tocada, não por uma historinha, porque, como eu disse, o que a gente conta não são historinhas, são princípios, são valores, semente de vida. Amém? Muito mais do que só uma história. Ainda que seja uma história que nos enche o coração de esperança em saber que Deus é um Deus que olha para detalhes da nossa vida, que nos perdoa sempre. Não importa o que a gente fez, o que a gente fará, Deus é um Deus que perdoa. Toda vez que a gente pode reconhecer como essa mulher reconheceu. Ela novamente sai e diz agora aos homens: ele disse tudo a meu respeito. Ela podia ter falado: ó, esse homem apareceu e ficou me acusando, falando um monte de coisa, fechar o coração, sair brava, sair revoltada. Mas, como eu disse, Jesus não veio acusando, jogando na cara, lançando no rosto dela o que ela havia feito.
ela reconheceu que Jesus veio porque Ele é um Deus que ama acima de todas as situações. Amém? Porque Jesus, e esse é o terceiro ponto da história, Jesus não veio para julgar o pecador, e sim para se revelar como aquele que resolve o problema do pecado. Vou repetir? Jesus não veio para julgar o pecador, e sim para se revelar como aquele que resolve o problema do pecado. É assim que ele se revelou àquela mulher, é assim que ele um dia se revelou a mim. Não me acusou, não me condenou, mas me mostrou os meus pecados, o quanto eu era pecadora, o quanto eu precisava me render e descansar nele, porque estava pesado. Pecado pesa. É como um saco de pedra que você carrega nos ombros e que te faz até inclinar, porque o pecado pesa. E um dia, quando você pode lançar tudo isso na presença dele, você se torna livre. Amém? É o que essa mulher fez. Jesus não a condenou, e sim mostrou como resolver o problema do pecado dela. Agora, uma pergunta diante disso. O que essa mulher tinha de tão especial para fazer com que Jesus mudasse o curso do seu caminho, que saiu da Judeia, foi para Galiléia, em vez de ir pela trilha oriental, ele passou por Samaria para encontrá-lo? O que essa mulher tinha de tão especial? O que ela fez de tão especial? Porque, como eu disse, ele fala, você podia pensar assim, ela deu um copo de água para Jesus. Não, ela não deu. Ela simplesmente largou o cântaro e saiu para a cidade. Provavelmente ela não deu. O que ela fez de tão especial para que o Senhor desconsiderasse as regras sociais daquela época, entrasse na vida dessa mulher, fizesse com que ela conhecesse, falasse para ela da verdade do que ele é o Messias, o esperado. O que ela tinha de tão especial? Como eu disse, ela era mulher, samaritana, pecadora, imoral, socialmente rejeitada. Ela era desprezada até mesmo pelos próprios samaritanos. Creio que temida até mesmo pelas demais mulheres, porque ela era uma mulher que teve 5. E agora estava catando até o que não era dela. Então, eu acho que até as mulheres samaritanas olhavam assim e falavam assim, cuidado com essa. Né? Por quê? Porque havia muitos poços em Sicar. E, geralmente, quando as mulheres saíam para buscar água no poço, isso era algo comum naquela época, elas saíam em grupos, e numa hora que o sol não estava a pico, não era ao meio-dia que elas saíam para buscar água. Elas saíam bem mais cedo, para justamente não pegar o sol quente, porque era uma caminhadinha que elas faziam até lá, né? Mas elas iam juntas, em grupo. Essa mulher, ela vai sozinha, até o poço de Jacó, ao meio-dia. As outras iam em grupo, porque era cômodo e era mais seguro. Essa não, porque ninguém andava com ela, provavelmente. Porque ela não tinha amigos. Porque ela não tinha quem olhasse para ela como Jesus um dia olhou. Mas o dia dela chegou, graças a Deus. Por que então essa mulher encontrou os olhos do Senhor Jesus sobre a vida dela? Foi por acaso que o Senhor Jesus sentou perto do poço e encontrou essa mulher? Não. Foi porque foi a graça de Deus que a alcançou. Graça de Deus, totalmente imerecido. Totalmente merecido. Ela não tinha nada para oferecer. Ela não pôde fazer nada por ele. Não tinha nenhum favor, não tinha nenhuma graça na vida dela. Ela era desgraçada, sem a graça, vivendo em pecado. Mas o Senhor Jesus a encontra desta forma, e a graça do Senhor a envolve, a convence e transforma a sua vida. Então, o quarto ponto é, Deus é bom, e a sua graça alcança a todos nós. Porque todos somos pecadores. Alcançou essa mulher e alcançou a mim e a você. E como essa mulher, nós não tínhamos valor algum.
Mas a graça do Senhor é suficiente. Amém? A graça do Senhor vem sobre você um dia, vem, se renova a cada dia, a graça, o favor, e nós não temos nada que a gente possa fazer para dizer a Deus obrigada. Por que nós estamos aqui hoje, vivos? Por que nós estamos hoje aqui com nossa família? Talvez não família natural, mas sua família espiritual, porque, como eu disse para as nossas crianças, vocês são pais, as mães espirituais, temos aqui muitos irmãos mais velhos, temos nossos avós, nossos avós, temos uma grande família de Deus. Somente o Senhor é que nos deu o valor. Jesus nos deu o valor. Jesus nos deu o valor quando Ele nos comprou, nos resgatou com seu sangue e fez conosco uma aliança, uma superior aliança, uma aliança eterna. Amém? O nosso valor não está no que somos, nem no que fazemos. O nosso valor está no que eu sou nele e do que eu posso fazer através dele. Toda dádiva, Tiago 1,17 diz, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Então, tudo de bom que nós recebemos não é por mérito algum nosso. Como essa mulher samaritana, não tínhamos nada para dar e recebemos tudo do Senhor, porque Ele é o nosso tudo. As nossas obras na carne não têm valor algum diante de Deus. Amém? Nenhum. Se for na carne, não tem valor, é obra morta. As nossas orações, até nossas orações feitas na carne, também não tem peso algum diante de Deus. E a nossa justiça, então, é trapo de imundícia. Gálatas 6, versos 7 e 8, diz assim: não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que ela semear. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Em outra versão diz, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza humana ruína e morte. Parece pesado, mas é uma decisão que a gente tem que fazer. O que eu faço, eu tenho que fazer por Ele, na força dEle, na capacidade dEle. Porque como nós ouvimos ontem, no último dia de primícias, nós somos a extensão do tabernáculo. Amém? Nós temos dentro de nós tudo que nós precisamos para viver intensamente na presença do Senhor, buscando a Ele todos os dias. Temos dentro de nós o maná, tudo aquilo que nós precisamos está disponível a nós, dentro de nós. Temos que fazer uso disso. Somos a extensão do tabernáculo neste lugar. Amém? Para tocar a vida de muitas outras pessoas. Então, o que eu devo fazer para permanecer caminhando na verdade do meu verdadeiro valor? Como essa mulher um dia percebeu que ela tinha um valor diferente do que a sociedade, a época, as pessoas diziam, até ela mesma, como ela se via. Porque o meu valor verdadeiro vem de Deus. Em primeiro lugar, no Salmo 51, 7, diz assim, que devemos ter um coração e um espírito quebrantado e contrito. Como isso se aplica na prática? Primeiro, eu reconheço que nada sou e que foi a graça dele que me alcançou. A mim e a você. Amém? Isso nos constrange, porque ele nos amou primeiro. E eu costumo dizer que a graça me alcançou quando eu mais precisava e quando eu menos merecia. Se é que teve algum momento que eu a mereci. Certamente não. Mas quando eu menos merecia, a graça veio sobre a minha vida. Em segundo lugar, ser grata, ter gratidão no nosso coração. Por quê? Porque a gratidão me protege da crítica, da reclamação, do orgulho, da independência, do empoderamento. Não somos nada sem Ele. E nem queremos ser, só queremos ser o que Ele quiser que a gente seja. Amém? Em terceiro lugar, decido, escolha. Decido ser submissa àquele que me redimiu e me deu poder para fazer algo nele, por ele e para ele.
Resumindo, eu tenho que me render. Em todo tempo, se renda na presença do Senhor. Deixe que Ele te exalte. Deixe que Ele te ajude. Deixe que Ele te sustente. Nós não podemos fazer nada. Por mais conhecimento que a gente possa ter, não vamos conseguir fazer nada se Ele não estiver nos ajudando, nos levantando, nos encorajando, o Espírito Santo nos ensinando todas as coisas. Amém? E para encerrar, como termina essa história dessa mulher que começou ouvindo? No verso 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, dessa mulher samaritana, pecadora, que ouviu a Jesus. Da mulher e daquilo que ela anunciara, que dizendo, ele me disse tudo quanto tenho feito. Verso 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus. Lembra que eu falei desde o início? Não foi por acaso que o Senhor passou por Samaria. Tinha um propósito eterno nessa visita de Jesus. Toda vez que Jesus te visitar, entenda, tem um propósito eterno. Algo fantástico, espetacular, algo poderoso vai estar acontecendo na sua vida. Amém? Na sua casa, na sua família. Amém? Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra. E aí diziam a mulher, eu acho tremendo o verso 42. Já agora, não é pelo que dissestes, dizendo a mulher, que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Eles mesmos agora ouviam Jesus falar e reconheciam Jesus, não um forasteiro judeu, não simplesmente um profeta, mas reconheciam nele o Messias, o Salvador do mundo. Eu preciso fazer isso todos os dias, reconhecer o Senhor Jesus como o meu Senhor, que cuida de mim, que cuida da minha casa, que cuida da minha família, que cuida dos meus filhos. Ele é tudo para mim. A graça dele veio ao meu encontro e transformou a minha história. E eu preciso decidir ouvi-lo. O pastor Betão falou numa ministração dele, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Eu preciso gastar meu tempo ouvindo, aprendendo, ouvindo, conhecendo e me rendendo àquele que transforma toda a nossa história, toda a nossa existência, toda a nossa eternidade. Amém, amados? Busque conhecer a Deus. A gente está terminando. Acho que a gente está terminando. Não, a gente já terminou. Desculpa, o mês de janeiro. Perdidona. Nós já terminamos o mês de janeiro. Mas o que eu comentei um dia, pega novamente a mensagem que foi determinada para o mês de janeiro. Ouça de novo o que foi falado. Pense naquilo, medite naquilo, rumine a palavra, deixe ela entrar dentro de você, até ser verdade. Uma coisa é logos e outra coisa é rema, palavra viva, que transborda, que faz jorrar vida eterna dentro de você. E deixe que essa palavra te acompanhe. Estamos agora no mês de fevereiro, ouça a mensagem no mês de fevereiro. Deixe que novamente essa palavra seja te envolvendo, te convencendo das verdades que foram faladas aqui nas primícias. 12 meses, não deixe que fique somente nesses 12 dias e se esqueça. Você tem muito material para ouvir de novo e meditar novamente sobre cada palavra que foi lançada sobre a tua vida. Amém? E, para encerrar, Atos 20, 24 diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Que você seja essa pessoa que vai dar testemunho do Evangelho da graça que um dia te conquistou. Amém? Que os nossos filhos, ouvindo essas palavras, também sejam lá na frente, porque todas as coisas passam,
mas a palavra dele jamais. Então, quando nós formos, os nossos filhos vão se levantar e vão declarar: o Senhor Jesus é aquele Deus que derrama graça, que é poderoso, que é extremamente eficaz em toda a sua poderosa graça. É Ele que se derrama sobre nós, é Ele que vem e é o nosso auxílio. Ele é o nosso Messias esperado. Ele transformou a minha vida, a minha história, da minha família. Os nossos filhos precisam aprender isso para ser a próxima geração que vai levar às demais pessoas, que eles vão alcançar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Vou ler mais uma vez. Mas de nada faço questão. Atos 20, 24. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Seja assim sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que seja assim sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Que sejam testemunhas eficazes, testemunhas vivas do que o Senhor Jesus é, do que Ele tem feito, do que Ele está fazendo e do que Ele vai continuar realizando através da sua igreja, corpo de Cristo presente aqui na terra. Amém? Glória a Deus, que mensagem poderosa. Eu tenho certeza que, junto comigo, você foi tremendamente abençoado por ela. Então, eu quero te pedir algo, compartilhe essa mensagem com muito mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para poder receber todas as novidades do Ministério Verbo Vivo. Que o Senhor possa continuar te abençoando, que a sua semana seja cheia da vida de Deus. E que o Senhor possa continuar conduzindo a tua vida de acordo com a vontade dEle. Que seja feita a vontade dEle, aqui na terra como no céu. Um grande abraço, nos vemos no próximo domingo. Até lá.